É para vocês terem um olhar. Então, deixar as imagens que tem a ver com o tema e lembram dos acontecimentos. Tentei fazer essa dinâmica para o slide não ficar monótono. E, dados os agradecimentos, se demorar, posso começar. Pode. Um pouco da história do petróleo no Brasil. A exploração do petrolífero no Brasil começou com Monteiro Lobato, Lino Moreira e Edson de Carvalho, que fundaram a Companhia Petróleos Brasil. A primeira empresa de petróleo no Brasil foi privada, fundada em 1931, feita por um explorador mexicano que Monteiro Lobato conhecia e trouxe para cá para explorar petróleo aqui. Década de 30 era governo Vargas. Com o Decreto-Lei 395 foi estatizado o petróleo e foi criado o Conselho Nacional do Petróleo. O Decreto-Lei 538 é o que regula o CNP. Inclusive, Monteiro Lobato escreveu uma carta para Vargas pedindo, pelo amor de Deus, para o petróleo ser privatizado, para Monteiro Lobato continuar como dono da empresa. Em 53, a Lei 2004 fundou a Sociedade de Corporações Petróleo Brasileira S.A., conhecida como Petrobras. O objetivo da empresa é pesquisar, lavrar, refinar, comercializar e transportar petróleo proveniente de poço ou de xisto. O petróleo, ele se estende, a causa do petróleo, ele se estende para além da sua história, para além da parte técnica. Monteiro Lobato foi quem criou a campanha O Petróleo é Nosso. Desde todas as obras de Monteiro Lobato tem alguma referência à causa da soberania nacional através do petróleo. E tem uma música de Luiz Gonzaga, que é a Marcha da Petrobras. Em 2006, numa matéria do Globo, uma matéria de 2007, mas aconteceu em 2006, a Petrobras foi a pioneira a descobrir e explorar o petróleo de pré-sal. Aumentou em 50% as reservas de petróleo do Brasil. O artigo segue a estrutura de que o problema é o imperialismo da política e economia afetando a indústria, tendo como foco a Petrobras, como parte específica da Petrobras, o pré-sal. O objetivo é verificar a intervenção internacional na soberania do Brasil. A metodologia utilizada é uma análise descritiva, qualitativa e revisão bibliográfica. Aqui é Maria da Conceição Tavares e Fiore. Um referencial teórico para imperialismo são esses autores. Juliano de Furno, que resume todas as teorias de imperialismo e atualiza para a contemporaneidade. Juliano de Furno ela aborda a luta pelo imperialismo já num contexto mais recente. E ela também estudou a causa do petróleo. Então, ela é extremamente importante para esse estudo. Maria da Conceição Tavares, nas duas obras, Hipertecnologia e Raiz Autoritário Brasileiro, ela estuda o imperialismo através da burguesia nacional, através das elites nacionais. E elas têm um caráter rentista e elas se vendem para fora, transferindo o capital nacional público para o privado próprio e internacional. E Fiore, no poder americano, ele estuda o imperialismo através do internacional, como a causa do imperialismo sendo o império, no caso dos Estados Unidos. E Adriano Benayon, ele estuda a periferização, como através de IDE, como os Estados Unidos, como o império em geral, como outros países também, eles conseguem gerar uma dependência da periferia para o centro. Agora, o referencial teórico sobre soberania são 4 autores. São os termos um pouco mais complexos, que eu já deixei o próximo slide. Eu queria destacar aqui deixei a águia careca dos Estados Unidos e aqui eu deixei as aves de rapina brasileira, que são da soberania nacional. Aqui é um carcará e aqui é uma árpia. E, na minha opinião, ganha contra essa. Referência ao tema sobre soberania. Rubens Bessac, que é livre docente em Direito pela USP, ele reuniu os conceitos de soberania, que é um elemento intrínseco à noção do Estado e ao poder constituinte do Estado. A soberania nacional é o poder que o Estado tem dentro dos seus limites territoriais. No Estado democrático de direito, é o poder do povo sendo executado dentro do território nacional. Nós votamos nos políticos, os políticos elaboram leis e executam. Então, teoricamente, desafiar a soberania nacional é desafiar o voto do povo, portanto, a soberania popular. E peguei também a teoria do Alberto Bobbio, de que a soberania nacional é o poder de mando de última instância do Estado, a racionalização jurídica e o poder da sociedade civil através de leis, que entra questões como multinacionais, que elas operam em alguns países com lei de outros países. E a racionalização dessa lei, esses novos desafios, como apresentado por Bobbio, são os que devem ser estudados atualmente dentro do campo do direito. Sim.
Aqui eu deixei 3 coisas: a urna eletrônica, as Forças Armadas, devido à importância de que quem executa a soberania nacional, de acordo com a Constituição Federal, do artigo 14, se não me engano, não me recordo a outro, são as Forças Armadas. Então, quem deve investigar se há imperialismo, se há intervenção internacional no Brasil, é a inteligência militar, portanto, a ADI. E aqui eu deixei uma multinacional. Ainda temos a relação com o imperialismo. O imperialismo e a soberania são 2 forças opostas. O imperialismo, eu deixei aqui um exemplo, o armamento dos Estados Unidos e o dinheiro para representar as 2 forças, os 2 modos operando dos Estados Unidos, que é o poder das armas e o poder do dinheiro, que usa para interferir nos países menores, nos países periféricos. Deixei aqui um fuzil conhecido por ser de países menores e uma plataforma petrolífera em alto mar. Na relação de que os Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos age com uma mão de ferro para subjugar a periferia. Agora, a conjuntura nacional, o que foi a época do pré-sal, o início dos anos 2000, era o 2º mandato do governo de Lula. E ele foi marcado pela retração da produção física e industrial, aumento das exportações e inovações tecnológicas com investimento em registro estrangeiro e crescimento generalizado devido à demanda interna, tanto de produto como para investimento para consumo. Isso aqui foi devido ao boom dos commodities realizado pelo milagre chinês. Então temos que o Brasil teve um momento também de sorte, não somente política nacional. Deixei aqui imagens com a bandeira da China. Esse aqui que é um jornal clássico do que é o Cristo Redentor decolando, commodity, crescimento de Lula. A gente está falando de estabilidade de preço, aumento de volume das importações sobre as exportações, sobre altos preços nas exportações. Agora, como estava a política externa, como estava a relação do Itamaraty para com o mundo? Tínhamos que o governo brasileiro tem diplomacia, como o Brasil tem historicamente, de conversar com todo mundo. Nós conversávamos com a periferia e com o centro. Procuramos parceiros estratégicos no sul global e os parceiros estratégicos mais poderosos, como os Estados Unidos. E os Estados Unidos era o governo Bush. Bush, pela política dele, ele criou o ato antiterrorista palestino em 2006, que foi nessa mesma época que se originou o Hamas. E reiterou a guerra ao terror e a guerra às drogas. Começou um novo processo dos Estados Unidos. Então tínhamos o Brasil crescendo com a política de Lula, dado o contexto do mundo das commodities, o Brasil estava enriquecendo, e os Estados Unidos aumentando a interferência nos outros países com a política de Bush. Aqui deixei um desenho de Pablo Escobar para representar o narcotráfico, o caso dos Estados Unidos, o DEA, que é a Organização de Investigação de Drogas, e o BRICS. Juliane Furno, ela destaca a causa do petróleo como única causa de luta de massa em toda a história do Brasil. A única causa que juntou, dos anos 50 até há pouco tempo atrás, todas as classes sociais nacionais foi o petróleo. Não tem mais nenhuma outra causa. Reforma agrária não une todas as classes. A causa de ocupação, de habitação, não reúne todas as classes. A única que uniu foi o petróleo. E quem criou o petróleo foi no contexto Vargas. Ele compreendia, estava escrito, um avanço na consolidação da soberania nacional. O objetivo, isso aqui está na carta de suicídio de Getúlio Vargas, era criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Uma bomba de petróleo e o selo de 1958, e da Universidade da Petrobras. Agora, a importância técnica, eu vou entrar no mérito um pouco da engenharia do petróleo. Como funciona o petróleo e a sua importância. Ele não é somente um recurso estratégico, não é somente o poder de barganha. O petróleo, ele dita quase tudo que a gente vê aqui. Tudo aqui tem petróleo. O petróleo, ele é queimado. Ele é colocado em grandes tanques e ele é queimado. Marca-se uma linha de cada temperatura e o resultado do petróleo para cada temperatura dá um componente diferente. De cima para baixo, do mais quente para o mais frio. GLP, que leva propano e butano. O GLP é o que faz combustível de pilhadeira e é o que faz o gás de cozinha. A nafta petroquímica, vocês podem encontrar nafta com pH também, que é na grafia mais antiga, que leva polietileno, polipropileno, poliestireno e poliuretano, em resumo, plástico. Gasolina, que gera combustível para automóvel. Óleo querosene, que abastece aviões, lampiões e aparato de aquecimento. Óleo diesel, que é um combustível para veículos que requerem mais torque, um veículo de carga pesada,
óleo lubrificante, que é a criação de materiais polidores, ceras e lubrificantes da máquina, óleo combustível, que é o combustível ainda mais denso do que o diesel, usado em navio, fábrica e centrais de aquecimento. E os resíduos, que é o rejeito que não tem mais como queimar, que gera um líquido bituminoso, asfalto e piche. Então temos aqui que o petróleo ele está em todas as camadas industriais dos complexos industriais brasileiros. Onde está o pré-sal? Coloquei alguns desenhos aqui em comparação para dar uma noção de como a Petrobras chegou no pré-sal. A 2.000 metros abaixo da linha do mar, que é o pós-sal, temos aqui o maior submarino russo militar, que consegue ir o mais fundo possível, o submarino com a maior capacidade de profundidade existente. Ele não passa 2.000 metros de profundidade. A 3.000 metros é chamada cama abissal, que é onde estão aqueles peixes bem diferentes que a gente vê. Foi onde aquele submarino dos bilionários implodiu. A 5.000 metros da camada do pré-sal, isso está abaixo do chão do mar. É furando o chão do mar. Está o pré-sal. E o 11.000 metros, para termos de comparação, é o ponto mais fundo do planeta Terra, que é a depressão Chaves. O petróleo de pré-sal está mais próximo do ponto mais fundo da Terra do que da superfície. É maior do que escalar o Everest. É mais profundo do que escalar o Everest. Então, para você chegar aqui, você requer um nível de tecnologia, de conhecimento técnica, que não é todo país que tem. E o primeiro país a desenvolver essa tecnologia foi o Brasil, com a Petrobras. O pré-sal, ele teve umas especificações quando ele foi criado. É um petróleo de altíssima produtividade e tem a menor emissão de todos os tipos de petróleo. Ele emite até 70% menos poluição do que a média mundial. O petróleo de pré-sal, ele emite menos poluição do que o lítio minerado para fazer bateria de carro elétrico. A primeira área avaliada de petróleo de pré-sal tem de 800 por 200 quilômetros na Baía da Guanabara. É o maior campo de petróleo do mundo, descoberto desde o ano 2000. O Brasil entrou para a lista dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo em 2016, por causa do pré-sal. Por decreto presidencial, o petróleo de pré-sal ele foi designado para verbas mais críticas da sociedade, como o SUS. O dinheiro obtido através do pré-sal iria para o SUS, para a educação e previdência. Podemos ver que os Estados Unidos observaram o Brasil explorando de petróleo novo, extremamente eficiente, e como foi a reação? O que é que os Estados Unidos fizeram? Aqui é uma série de acontecimentos que vai ser um efeito atrás do outro. Isso aqui é um efeito em cadeia. Eu coloquei uma ordem cronológica. Começou em 2006, assim que o pré-sal começou a ser explorado, foi revelado no Wikileaks telegrama da Embaixada dos Estados Unidos que mostrava preocupação do controle da Petrobras por ser a única operadora do petróleo no Brasil. O problema dos Estados Unidos era o monopólio do petróleo do Brasil no Brasil. Essa era a preocupação deles. A Embaixada trocou e-mail, trocou cartas com essas 4 empresas. São 4 petroquímicas dos Estados Unidos. Chevron, Hess, Devon e ExxonMobil. Temos a consolidação da soberania desafiando a imperialismo dos Estados Unidos nesse contexto. Depois dos documentos da Wikileaks, Edward Snowden, ex-NSA, ex-inteligência da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ele hoje está exilado na Rússia, ele divulgou documentos do NSA de que os Estados Unidos têm interesse na exploração de petróleo em água muito profunda. A espionagem da NSA ela se tornou integrante do poder militar e econômico dos Estados Unidos para combater os desafios da economia política global, logo após a União Soviética. Os Estados Unidos não tinham mais um rival de inteligência, então vamos transformar as nossas agências, várias palavras de 3 letras, CIA, FBI, NSA, para fortalecer o nosso poder econômico. As agências de inteligência americanas deixaram de ser para fortalecer as Forças Armadas, para fortalecer a indústria dos Estados Unidos. E eu deixei aqui, ao longo da NSA, Edward Snowden, espionagem à bandeira da União Soviética.
aconteceu outra coisa, a Operação Lava Jato, com o FBI e o Departamento da Justiça dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. Aqui começa uma estranheza dentro da área do direito. Inicialmente, o objetivo da Lava Jato era combater a corrupção internacional, portanto, a criação da força-tarefa informal. Para quem era da área de direito, a palavra-chave aqui é informal. Por que a força-tarefa tem que ser informal? Por que não fez os canais oficiais, já que o discurso é legítimo? Não estou afirmando que os mais de 1000 mandados de busca e apreensão da Lava Jato estão errados. Não, eu estou afirmando somente do caso da Petrobras. E vão ver no desenrolar como o caso foi. Começou já com a informalidade da força-tarefa, que, se não me engano, na teoria da árvore do fruto podre do direito, um erro no processo penal corrompe o processo penal todinho. Esse foi o primeiro. Tem mais. A Operação Lava Jato, de acordo com o Fernandes, foi uma estratégia para desestabilizar o governo, com o objetivo de destruir a engenharia nacional, enfraquecer o programa de petróleo e gás e facilitar a pilhagem das riquezas nacionais. O projeto Pontes, que é o projeto dos Estados Unidos, foi exposto pelos documentos. A Embaixada dos Estados Unidos tinha um grupo de especialistas aliados aos interesses norte-americanos e com a gente dos Estados Unidos, dentro da Petrobras, dentro da Lava Jato. Tinha gente especializada em petróleo, só para mirar na Lava Jato. As consequências do que a Lava Jato fez com a Petrobras foram mais de 4,44 milhões de empregos e postos, reduziu 3,6% do PIB e mais de 142 bilhões de reais foram perdidos em setor estratégico, dentro de construção civil, indústria naval e engenharia pesada. Não foi só a Petrobras afetada, nós não fomos os únicos escolhidos para ter esse azar. As outras empresas, como a Sinopec da China, a Gazprom da Rússia, também tiveram o mesmo tipo de intervenção. Elas também tiveram muito prejuízo. A ação dos Estados Unidos foi um baque no mundo todinho, não só no Brasil. Tem uma outra coisa, que a Petrobras não foi privatizada, mas Colombini explica que ela não precisou ser privatizada. Existia uma disputa invisível nas parapetroleiras. Se eu, como Estados Unidos, não consigo privatizar a Petrobras para eu comprar, porque ela é uma autarquia, e devido à Constituição brasileira, que não permite a privatização da autarquia, eu privatizo as parapetroleiras, que são as fornecedoras de equipamentos e máquinas. E quem trabalha com equipamento e máquina aqui na universidade consegue perceber que, para fazer a manutenção e a vistoria dos equipamentos, que são internacionais, precisa de um agente internacional pago por hora em dólar para fazer a manutenção. Então, se uma empresa de fora oferta um equipamento para explorar o pré-sal, precisa trazer alguém dos Estados Unidos para fiscalizar a bomba de petróleo. E ele vai ver. E é só anotar e passar para os Estados Unidos. Assim acontece um vazamento de inteligência. Entrou o domínio das empresas norte-americanas sobre produção e venda de máquinas de exploração dos campos de pré-sal. Porque as empresas nacionais não tinham remessa das matrizes. Não tinha. Não tem dinheiro vindo das matrizes. O dinheiro das empresas era só das subsidiárias. Aconteceu o impeachment. Eduardo Cunha, primeiro, ele deferiu a solicitação depois de 2 indeferências, porque, nas palavras dele, o PT não ajudou ele a evitar a cassação dele. Aí, quando pediram a terceira ou a quarta vez, ele pediu propina. Ele admitiu que o impeachment foi comprado. E ele ainda pediu 10 milhões de reais do empresário do caso da Petrobras, que estava envolvido na investigação. Ao empresário, não querendo perder 10 milhões, entrou na delação premiada e delatou Cunha. Aí deferiu de impeachment, passou o processo de impeachment e não voltaram atrás. Ficou por isso mesmo. Tanto que Cunha foi preso. Aqui eu deixei Eduardo Cunha, Dilma e Tiririca, que em 2017 ele renunciou denunciando corrupção no Congresso. Tiririca abandonou o cargo e ele se arrependeu de ter votado sim no impeachment. Aconteceu no mesmo ano a Lei 13.365, a partir do projeto de lei do mesmo ano. Um projeto de lei ser aprovado em pouquíssimos meses é um pouco raro. Modificou os artigos 4º e 20 do regime de partilha da Petrobras
e rompeu o marco regulatório. O quarto artigo foi alterado com a eliminação da obrigatoriedade da Petrobras de ser operadora única em todos os blocos de pressão leiloados sob o regime de partilha. Agora, na partilha da Petrobras, pode ter mais empresa privada do que nacional. Privada internacional do que nacional. No artigo 20, removeu a exigência de participação mínima de 30% da Petrobras nos consórcios de exploração. Ou seja, o Brasil não tem mais quase papel nenhum na exploração do petróleo desde 2016. Quem é que tem? A Noruega. A Noruega foi uma das empresas estatais norueguesas, a Statoil, que comprou. Eu deixei aqui todos os pontos onde a Statoil tem empresa. Aqui, o Rio de Janeiro. Ela mudou o nome para Equinor, porque a Escandinávia entrou nas medidas ambientalistas, mas eu acho curioso a petroquímica cumprir uma agenda ambientalista no contexto de exploração do petróleo. O que aconteceu em 2016 também foi a redução e flexibilização das políticas de conteúdo local, que foi a resolução 07 do CNPE, 2017, que se concretizou em 2017. O conteúdo local caiu de 46% para 18% em exploração e de 60% para 25% em desenvolvimento. A gente praticamente desmontou toda a tecnologia, toda a produção industrial no petróleo nesse contexto. A meta de ativo de venda da Petrobras era de 19,5 bilhões de dólares. Caiu de 85 bilhões para 30 bilhões, que foi vendido para a Statoil, por 2,5 bilhões. A meta de venda é isso aqui. Foi vender por isso. Teve corte de gasto operacional na Petrobras, demitindo 200 mil postos de trabalho da empresa. Não foi só a empresa nacional, não. Terceirizada também. Temos aqui o modus operandi dos Estados Unidos sobre petróleo. Os Estados Unidos, de acordo com o Instituto da Cultura Árabe, ele já tem interesse em recursos estratégicos há muito tempo, principalmente o petróleo. E Joe Biden, quando ocupou o cargo de senador em 99, assumiu que sugeriu os Estados Unidos invadir a Iugoslávia só para tomar suco de petróleo. Eu deixei aqui a foto do vídeo dele falando isso. E ainda tem outro registro dos Estados Unidos interferindo na política nacional. Foram as operações eleitorais em 63, que são documentos da CIA expondo envolvimento com o golpe militar. Está escrito. Eu acho até um absurdo, parece até coisa de filme isso. Mas a CIA fez parte ativa, direta no golpe militar e eles admitiram. Grande parte desses documentos foram revelados de 2020 para cá. Trazendo a bibliografia à tona, a interferência do agente internacional do Brasil tem, dentro da lógica de imperialismo, o controle de transferência de riqueza das nações da periferia para os Estados Unidos. O pré-sal confere uma vantagem ao Brasil e, portanto, não é apenas uma disputa de comércio global, também é uma confrontação geopolítica contra o Império. E trazendo Fiore, o poder hegemônico dos Estados Unidos provoca a desestabilização dos outros países. Deixa aqui Juliano Funo, Fiore, $1, e lembrar que os Estados Unidos também estiveram no contexto de imperialismo. O primeiro dólar americano é esse aqui, cunhado pelo Banco da Espanha. Trazendo agora a interpretação jurídica. Bessak, eu não sei se ele é turco, se for Beshak, a soberania é um poder supremo e exclusivo do Estado sobre o território e o povo. E, de acordo com o Bob, a soberania emana do povo no Estado democrático de direito. Então, violar a soberania nacional é, portanto, violar a soberania popular. Quer dizer que essas ações da Petrobras, numa estatal nacional, cujo principal ofício era o monopólio dos recursos estratégicos, é violar a Constituição Federal. Todos esses processos são ilegais. Nessa interpretação, há interferência de agências internacionais na política e economia do Brasil, que é uma questão de política econômica e jurídica. Não é somente uma questão de economia política que alguns posicionamentos políticos discordam. Não. É, de fato, um crime. E isso foi explicado pela Corregedoria Nacional da Justiça, que eu explicarei posteriormente. Tavares também citou o caráter das elites nacionais que fazem parte disso. E tem prova disso. Ao justificar a privatização sob acusação de corrupção, fragiliza uma empresa estatal nacional para a entrada de capital e interesses estrangeiros.
Não é que não tem corrupção. É que utilizar esse discurso para privatizar são duas coisas que não se conectam. É só resolver a corrupção. É só mandar investigar. Se não tiver, se tiver, prende. Se não tiver, mantém. Falta muito caminho? Falta. Metade. Falta ser falar isso. As irregularidades investigadas pela Lava Jato envolveram um pagamento de 3 bilhões e meio de reais para os Estados Unidos, para o Departamento da Justiça e a CVM dos Estados Unidos, dada aquela força-tarefa irregularmente criada. A Câmara dos Deputados reclamou sobre a criação de uma fundação de 2 bilhões e meio de reais recuperados a partir do acordo da Petrobras e do Department of Justice. Essa fundação comporia o depósito anteriormente citado, mas o dinheiro não iria para o governo, iria para uma conta compartilhada da 13ª Vara Federal de Curitiba. E quem era o mandante? Sérgio Moro. A época da Lava Jato, suspensão da Lava Jato e o assunto morreu. Em 2024, a Corregedoria Nacional da Justiça parou para investigar. E descobriram que no ritmo da multa, o relatório expõe que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart se uniram para criar a fundação com o objetivo de desviar mais de 2 bilhões e meio de reais via atos omissivos e comissivos com agentes públicos dos Estados Unidos, 2 gerentes da Petrobras e outro representante da Petrobras. É regularizado o processo penal em todas as etapas do processo penal. O processo penal de privatização de todos os setores da Petrobras, as vendas dos ativos, é, portanto, de acordo com o relatório da Corregedoria, irregular. Essa irregularidade não foi impedida pela Lava Jato. E no direito administrativo, o agente público que não comete alguma coisa, mesmo estando ciente, também é punível. Também é passível de prisão. Ele também faz parte da corrupção. Os argumentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do brasileiro não seguiam o direito nacional. Quer dizer, a teórica corrupção da Petrobras não era corrupção no Brasil, era nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos. Então foi aplicada no Brasil a investigação com base numa lei que não é daqui. Vem a política de paridade de preço do petróleo, que vinculava o preço derivado do petróleo ao dólar, que isso afetou tudo, todos os outros efeitos, todos os outros derivados do petróleo que eu citei. Apesar de ter sido abandonado o PPI de 2023, os preços ainda seguem as tendências mundiais acompanhadas pelo PPI, como a guerra da Ucrânia. Não faria um sentido teórico o preço da gasolina ter subido com uma guerra como Israel, sendo que teoricamente não está vinculado ao dólar. Uma outra coisa, eu vou tentar resumir mais. Durante o PPI, principalmente durante o governo Bolsonaro, foram vendidos 62 ativos da Petrobras, no valor de 33,9 bilhões de dólares. Em 2022, foi privatizada a BR Distribuidora, que é a distribuidora de combustível da Petrobras, a maior empresa de combustível do país. Foi vendida para esse cabo aqui, da Wilson Ferreira Júnior, que também era o presidente da Eletrobras, que também foi privatizada. Agora mudou o nome para Vibra Energia. E ele não é mais o CEO, ele agora ninguém sabe mudar. O ex-diretor da BR Distribuidora, aqui entra no método de finanças, eu vou tentar resumir, não se sabe se o preço cotado em bolsa de R$ 26,00 na data da venda, com desconto de 2,5% ao preço de fechamento, foi justo ou não, porque foi em tempo de pandemia. Irregularidade no preço se corrige. Não se sabe se o preço foi corrigido ou não. E não se sabe também se, nesse momento da venda do preço de R$ 26,00 da ação, envolveram os referentes ao patrimônio de todos os 50 patrimônios de todos os 50 anos da empresa. Uma liquidez geral corrente, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e o preço sobre EBITDA. Não foi verificado nada das finanças da empresa, para a parte da venda dela. Só o preço cotado em bolsa, que estava subvalorizado devido à pandemia. A única referência que tinha para a venda foi um preço subvalorizado dentro da pandemia, que dentro do direito financeiro também é crime. A análise fundamentalista pode indicar que os ativos estavam subvalorizados, que confere o questionamento do valor das empresas e suas ações. Outra privatização foi feita em 2021, que foi a refinaria Landulfo Alves, vendida também subvalorizada para o fundo Mubadala dos Emirados Árabes, para Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Agora é gerida pela Selen, é uma subsidiária trilionária dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. De acordo com a auditoria da Controladoria Geral da União, essa venda também foi feita abaixo do preço de mercado, e esse aqui, o Príncipe,
do príncipe dos Emirados Árabes, foi quem presenteou a Bolsonaro as joias. Bolsonaro não, Brasil. É, Pegou na mina de ouro, no mesmo contexto. mas ele se apossou das joias. Aí temos a investigação da Controladoria Geral da União e os indicadores macroeconômicos estavam em queda naquele período e, portanto, não deveriam ser considerados para a venda. As expectativas de crescimento do PIB, o preço derivado do petróleo, o preço do futuro do petróleo Brent. E isso aqui é a afirmação da CGU. As privatizações não tiveram nada nos 30 anos. O único preço de referência foi o da pandemia, que estava subvalorizado. Aí trazendo a bibliografia, que já está acabando, eu deixei autores não, né? Atores políticos no cenário de luta de soberania contra o imperialismo. Deixei aqui o movimento zapatista, sob o comando de Marx, que escreveu sobre a Quarta Guerra Mundial e disse que a guerra hoje não precisa ser de armas, é financeira, através da falência de outras empresas. Deixei aqui Luiz Colosio, presidente do México, assassinado em 94, porque ele queria fazer as empresas petrolíferas do México vigorar. E Boris Yeltsin, responsável pela terapia de choque na Rússia nos anos 90. Combinando o discurso anticorrupção com o fiscalismo, que começou na época dessas duas entidades aqui, com um discurso como instrumento de transferência para a riqueza, temos uma ferramenta que consegue conferir uma periferização com os países do sul global. A conclusão, eu vou resumir, sim, há interferência dos Estados Unidos, com transferências diversas. E essa intervenção é mais do que interferência no recurso, no poder de barganha, no valor energético, tecnológico e produtivo. É interferência em todos os setores do país, principalmente no país como o Brasil, que depende da malha rodoviária para funcionar. Se aumenta o preço da gasolina, do diesel, aumenta o preço de tudo. Eu deixei aqui duas pessoas também importantes no cenário mundial da luta contra o imperialismo. Thomas Sankara, assassinado, declarado também pela CIA, e Ibrahim Traoré, que é o atual presidente do Burkina Faso, que está reformando o Burkina Faso. Eu queria agradecer também com duas passagens. Uma delas é o trecho da música de Luiz Gonzaga, que diz que no Conselho Mundial entre as Nações, nós brasileiros temos de ser campeões, com Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna e Santana, que foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de cultura nacional, e fazer também uma homenagem à minha família, que eu não fui aqui, com uma frase, porque a minha família ela tem um pouquinho de histórico com o rei de Aragão, antigo reino, e eu queria deixar uma frase que eu não teria feito esse trabalho pelo mesmo motivo que Dom João I escreveu aqui. Eu não teria por vitória, nem eu faria boa vontade e boa verdade, ainda que soubesse cobrar todo mundo por meu, se não sentisse que de alguma maneira era serviço de Deus. É aqui eu encerro.